por 1 é igual a ele mesmo. É porque o 1 não tem metade. Bom, mas assim, de acordo com... Essas são as justificativas de vocês, né? Mas a justificativa principal seria simplesmente o fato de que a raiz quadrada... A raiz quadrada de 2 é igual... De 2 não, de 4. A raiz quadrada de 4 é igual... Anda coisa. Não escreve por quê? Porque tem muita gente entrando aqui na aula. Aí não vai, não. Deixa eu ver quem é esse povo aqui. É ver se não é o povo do sexto ano de novo. Pronto. Então, a raiz quadrada de 4, pessoal, é igual a 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Vou até puxar isso aqui mais para cima, que não vai caber aqui, não. Pois, aí eu vou escrever aqui 2 ao quadrado, pois 2 elevado ao quadrado vale 4. Ok? A mesma razão ocorre para o 1. E a raiz quadrada de 1 é igual a 1, pois aí nós vamos colocar 1 também ao quadrado igual a 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1. Tranquilo? Pois 1 elevado ao quadrado vale 1. Eu vou só elevar aqui agora o expoente 2 no 1 aqui. Essa é a justificativa. Tranquilo? Quem colocou assim está correto. Pode ser que a de vocês também tenha alguma relação com isso aí. Beleza. 2. Lembrando que 16 mais 9 é 25. Que valor obtemos ao calcular a raiz da soma 16 mais 9? Gente, a raiz da soma 16 mais 9 vai ficar a raiz de 25. Porque 16 mais 9 é 25. Então, está aqui, ó, raiz de 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Beleza. Aí ele tem outra perguntinha. E qual o valor da soma separado? Aí nós vamos fazer separado a raiz de 16. Eu já estou calculando isso aqui agora, ó. De 16 separado da raiz de 9. Aí a raiz de 16 é igual a 4. Tá aqui. Mais a raiz de 9, que é igual a 3. Qual é o resultado final? 4 mais 3 é igual a? 7. O resultado é o mesmo? Claro que não. Tranquilo? A resposta, não. Aí o que nós temos? Ó? Se ele pediu para explicar, então você vai explicar como, né? Você vai colocar que a resposta aí é não, o resultado não é o mesmo, pois calcular uma soma dentro, vou consertar aqui, uma soma dentro de uma raiz não é a mesma coisa de efetuar essa soma em raízes separadas. Vou colocar assim, vou jogar essa justificativa aqui em cima, ó. Não é a mesma coisa de efetuar essa soma com raízes separadas. Foi o que aconteceu era a soma 16 mais 9 dentro da raiz. Aí ele fez separado, raiz de 16 separado, mais raiz de 9 separado. E vocês viram que o resultado deu o quê?
diferente, tranquilo? Então, nesse caso, a resposta é não, porque não é a mesma coisa de calcular uma soma dentro de uma raiz, né? E depois calcular essa mesma soma, porém com radical em cada uma. Tipo a raiz de 16 mais 9, um radical para o 16, um radical para o 9. Então, não é a mesma coisa. Tá aí a justificativa. Fizeram? Peraí, Júnior, peraí. Vai lá. Johnny. Já foi? Pode ir. Agora, gente, nós vamos aí. Pode ir, João, pode ir. O Nicolas não fala perto do negócio, não, Dudu. Alguns números podem ser escritos como soma de dois quadrados perfeitos. Por exemplo, o número 29. Ele pode pegar o 4, que é quadrado perfeito, que é o resultado de 2 ao quadrado, né? É 4, então 4 é quadrado perfeito. E mais 25, onde é o resultado de 5 ao quadrado. Então, 25 é quadrado perfeito. Ok, pessoal? E aí, 25, como é que a gente pode escrever 25 usando dois números quadrados perfeitos? Bora lá? 5, Eu posso fazer o quê? 5 para 5. Não sei. 25 eu posso fazer o 16 quê? mais 9. Posso fazer 16 mais 9. Tranquilo, pessoal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, vou dar igual aqui, e eu vou colocar eles em forma de quadrado. Agora, 16 Que vai dar 4 vai ter que ser o quê? ao 4 ao quadrado, isso mesmo. Mais, e o 9 vai 3 ter ao que ser o quê? quadrado. 3 ao Quadrado. quadrado. Então, beleza. 4 ao quadrado mais 3 ao Quadrado. quadrado. Número 41, como é que vocês fariam aí com dois quadrados 25 perfeitos? mais 41. Ô, Johnny, a de 25 eu fiz assim. Coloquei 5 elevado a 2 mais 0 elevado a 2. Bom, Weber, mas e aí? Você vai fazer assim sempre? Não, porque a 41 não dá. Então, é uma possibilidade. Beleza. E aí, o 41 vocês fariam o que aí? 25 Eu mais acho que 41. eu errei feio. 25 mais 41? A minha eu errei feio. Eu sei que a A eu acertei. E aí, pessoal, a B para resultar em 41. Ah, Johnny, 4 elevado a 2 e 5 elevado a 2. Ou seja, eu faria 16 Mais 25. mais 25. 16 mais 25, aí agora eu vou escrever aqui. 16 seria 4 ao quadrado, mais o 25 seria 5 ao Quadrado. quadrado. Vapo. O 85 agora, como é que seria, pessoal? 81 mais 4. Ó. 9 81 mais 4. Beleza. 9 elevado a 2. 1 mais 4. Johnny, 9 elevado a 2 mais 2 elevado a 2. Ok, eu já tinha ouvido essa resposta muito bem para os dois aí. Então vai ser o quê? 9 ao quadrado, que dá 81, mais 2 ao quadrado, que é igual a 4. E aí nós vamos agora fazer em forma de quadrado. Então, 81 Ô, Johnny, ao quadrado. E 4, aquela- 2 ao quadrado. Ô, Johnny, aquela dos emojis lá era impossível de descobrir. Eu pesquisei no Braille. Era Deu impossível 11. que, moça? Era possível. Possível Eu não como? sei. Existe Mas outra tem. possibilidade, pessoal, para o 85. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, você vai ver, Weber. Olha, Ô, tio, eu nem tentei dos emojis. Nem tentei. vocês vão ver que é fácil.
Gente, olha aqui. Descobri Existe uma outra flecha. possibilidade, que é você fazer também o seguinte. Não sei se alguém fez aí o 36 mais 49. Vai dar Também 6 pode ser elevado. feito. Entendeu? 49. Aqui você vai fazer o quê? 36 é 6 ao quadrado e 49 é 7 ao quadrado. É a outra possibilidade que nós temos aí. Colocaram aí? Sim. Beleza, Calma então aí, vamos apagar. Calma aí. Pode apagar. Ai, José, mas estava tão difícil que eu nem tentei. E aqui é simples, né, pessoal? Vamos lá, coisa rápida. A raiz quadrada de 4, a gente 2, 2, a de 64, 8, a de 8, 8, a de 9, 9, a de 11, 121, 11, 11 e a de 11, 144, 12. Vapo. tranquilo aí, né? Raiz quadrada normal, isso é fácil, isso não é difícil, não. Essa aí vai Olha ser. só. O que nós temos nessa 29 aí? Muitas vezes pode não ser tão evidente verificar que um número é um quadrado perfeito para calcular sua raiz. Em algumas situações, as ideias de fatoração que vimos anteriormente podem ser utilizadas. O exemplo a seguir ilustra isso. Para calcular a raiz quadrada de 400, seguimos os passos. Primeiro passo, né? Procuramos um quadrado perfeito que seja um fator de 400. Nesse caso, observamos que o 4 e 100 são fatores de 400, ou seja, eu posso fazer 4 vezes 100, que é igual a 400. Então, 4 e 100 são fatores de 400. Então, ele escreveu 400 como produto de fatores. 400 é igual a 4 vezes 100. Aí ele fez o quê? Raiz quadrada de 400 é igual a raiz quadrada de 4 vezes 100. Aí vamos dar seguimento aqui para ver o que ele conclui aí. O passo 3, a raiz de 400 é o produto daqueles fatores. Então, ele separou aí, ele fez a raiz quadrada de 4 vezes a 30, 50, 18. raiz quadrada de 100, 2. Quer dizer, raiz quadrada de 4, 2. E a raiz quadrada de 100, 10. 2 vezes 10, 20. Pessoal, ele fez uma coisa aí, um rodeio todo aí, mas, né? Não há necessidade. Mas vamos fazer o que ele está propondo aí, o raciocínio dele. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer 900 em forma aí de fatores. Nós podemos fazer o quê? 9 vezes... vezes 100. Então, o produto 9 vezes 100, nós vamos escrever agora dentro da raiz. Raiz quadrada de quê? De 9 vezes 100. Aí o que nós vamos fazer agora? Separar uma raiz para cada um. Tá, 30, Johnny. Isso mesmo. Uma raiz aqui. Tem que fazer igual ele está dizendo lá. Então, uma raiz aqui para o 9. Vamos colocar aqui. Uma raiz para o 9 vezes uma raiz agora para o 100. Luiz Gustavo, olha esse áudio aí, viu? 100. Aí agora, pessoal, é só finalizar. A raiz quadrada de 9 é 3 vezes a raiz de 100 é 10. 3 vezes 10, aí dá igual a 30. Então, a raiz quadrada de 900 é 30. Você viu aí, né, pessoal? É um rodeio terrível. Vamos fazer do nosso método? Vou cortar o zero aqui, ó. Ficou 25 e o final zero. Qual é a regra do final zero? Quem lembra? E você tem que colocar um 0. Repete o zero. Você coloca isso aí.
Isso, corta o penúltimo e repete o zero. Bora lá, qual é a raiz quadrada de 25? 5. 5. É passando zero ali. É só repetir. Pronto, 50. Ok? Fácil, né? Na raiz de 324, eu vou cortar o 2. Raiz de 3 não tem. Antes de 3, quem tem é o 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Qual é a regra do final 4? E você tem que colocar um 4 ou... Né? Não, a regra do 4 tem que extrair a raiz, né? extrair a raiz mais próxima. Pronto, extrai a raiz quadrada de 4, que é igual a 12. Na verificação, pessoal, 12 vezes 12 não dá 324. O que eu tenho que fazer? Substituir o 2 por qual valor? Por 8. Por 8. Então, pronto. Então, vou apagar. Então, vai dar 18. Bem mais simples do que ficar fazendo essa coisa aí que ele mandou. Pronto. Que questão nós estamos? Essa é a número 29. E aí, pessoal, ele pede para usar a calculadora nessa, mas nós não vamos. Vamos aplicar a regra que a gente aprendeu. E aí, aperfeiçoá-la. 23, 40, 54, 62. Vamos cortar o 8. Cortei o 8. Existe, pessoal, raiz aqui de 2? Não tem. Raiz antes do 2 é o 1. Raiz quadrada de 1 é 1. A regra do 9, o que eu faço com a regra do final 9? E aí, pessoal? 3. Extrai a raiz do 9. A raiz quadrada de 9 é quanto? 3. 13 vezes 13, pessoal, não dá 289. 13 vezes 13 é 169. A regra diz que eu vou substituir esse 3 por qual valor? 7. Por 7. Então, vou aqui e coloco o 7. Então, 17 vezes 17, que é igual a 289. 529, mesmo procedimento, final 9, eu corto 2, raiz de 5 não tem. Quem vai ter é o 4. Raiz quadrada de 4 é 2. E aqui diz que eu devo colocar aqui um 3. 23. A extrair, né, a raiz de 9, que é 3. Aí agora eu vou fazer aqui 23 vezes 23. Vai dar certo. Ver o que eu encontro. E aí, pessoal, se eu fizer 23 vezes 23, claro que eu vou achar 529 na multiplicação. Tranquilo? Então não vou precisar fazer nada. Então é 23 mesmo. 1.600, vou cortar o zero. Raiz de 16 é 4. Final zero, repete. Então deu 40. Isso aí. 916, corto 1. Raiz de 29 não tem. Antes de 29 vai ser o 25. Raiz de 25 é 5. E o final 6, o que eu faço? Eu vou repetir esse 6. Aí Já eu dá errado. vou fazer a verificação. 56 Tem que ser o 4. vezes 56. Eu vou ver o que vai dar. Dá mais. Dá mais, não dá? Vai passar. Dá. Tem que ser 54. 56 vezes 56 passou, deu 3.136. Então, eu vou substituir o 6 aqui pelo 4. Então, vai dar o quê? 50 aí. 54. 54. 3.844. Eu vou cortar o 4. 38 não tem raiz. Antes de 38, quem vai ter é 36. A raiz de 36, 6. 6. O final 4, o que eu tenho que fazer?
Extra Igual 5. raiz. Raiz quadrada de 24. 4 Mas só que vai dar. dá 2. É. Se você fizer Vai dar 62 vezes 62, dá exatamente 3.844, então não precisa substituir nada. Então dá 62, tranquilo? Beleza, vamos para a próxima. Vamos para 31. Essa eu acertei tudo. Beleza. Isso é É, real. postar quanto que eu achei que ajudar tudo. Google geral ou foi só a minha? Agora, nessa, o que, Weber? Deu uma travada. Não sei. Verdade, Verdade, meu eu velho. também. O meu travou antes de começar esse negocinho. Travou na questão 28. Meu parou. De maneira semelhante aos números naturais, podemos calcular a raiz quadrada de decimais. Olha só, pessoal, a raiz quadrada de 2,25 é 1,5. Aí ele colocou aqui 1,5 ao quadrado, que dá 2,25. Então, a raiz quadrada de 2,25 é 1,5. Da mesma maneira, como 0,4 ao quadrado é 0,16. Então, a raiz quadrada de 0,16 é 0,4. Usando essa ideia, vamos calcular. Primeiro aí, a raiz quadrada de 0,36. Vai dar o quê, pessoal? 0,6. Isso mesmo, 0,6. 0,6. De 0,81, 0,9. 0,9. De 1,69, 1,3. 1,3. 3. 1,6. É de baixo. Agora a de 256. 1,6. Tinha 32. 32 eu nem dei para fazer, porque Aqui falaram 1,6, né? Assim? Aham. Como é que funcionaria aqui cortando, fazendo igual, aplicando a regra? Ó, você cortaria aqui o 6, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. Coloca a vírgula. Raiz quadrada de 9, 3. Aí faz a verificação. 1,3 vezes 1,3. Aí você encontraria lá 1,69. a Aqui, única diferença é que você coloca a vírgula. a única diferença é a vírgula. Corta o 5, raiz de 2 não tem, você vai para 1. Raiz de 1 é 1, aí vem a vírgula. Final 6, você vai repetir o 6 e vai fazer a verificação 1,6 vezes 1,6. Se der 2,56, beleza. Se não, você vai fazer o quê? Substituir o 6 pelo 4, se fosse o caso. Mas como 1,6 vezes 1,6 dá realmente 2,56, fechamos aí. Simples, fato e grátis. Grátis. Minha mãe paga todo mês, ela sabe que é grátis. Pessoal, qual é a lógica do emotion, né? Emoticons. Qual é a regra aí? Emojis, né? Tem lugar que chama emojis, tem uns que falam emoticons. Emoticons, acho que é o Face, né? Que fala que é emoticons. Observa aqui, ó. Essa carinha aqui, onde trem? Essa carinha é igual a essa, que é igual a essa e essa. Aí vocês têm que me Quanto vale dizer. essa carinha? Aí vocês têm que me dizer uma raiz quadrada de um valor aqui igual e um valor aqui igual, no meio um diferente, e dá igual a dois valores iguais. A esse primeiro, que está dentro da raiz, e esse último, que está dentro da raiz. Só pode ser o quê, pessoal? Só pode ser, veja bem, a raiz de 121. 121. Existe outro quadrado perfeito que tem essa característica de ter dois números iguais no algarismo da centena e no algarismo da unidade? Não tem, é só o 121. Eu não entendi ainda. Existe... Não, você é inteligente, ué. Da hora, hein, velho? Presta atenção, Cauã. Eu Olha, também não entendi nada, não. essa raiz quadrada, presta atenção, essa raiz quadrada ela é de um número de 3 algarismos.
Olha aí, uma carinha sorrindo, outra com azulzinha aí, outra sorrindo. Qual é o quadrado perfeito que tem um número repetido na centena e na unidade? Só pode ser 121. Não tem outro quadrado perfeito que tenha essa característica. Pode fazer aí, ó. Até chegar lá na casa dos 900 lá, não vai ter. Um único é 121. E a raiz quadrada de 121 é igual a quanto? 11. Tá vendo? Dois números iguais também, ó. Duas carinhas sorrindo aí. Então, 11. Você vai entender agora? Eu. Ô, Johnny, falta 8 minutos para acabar. Não precisa voltar mais, não, né? Acho que não. Era bom Na não falar letra que- B. Não, ó, já 2100 descobrimos. e Já alguma descobrimos. coisa aí. Fala aí, fala aí. 2110, alguma coisa aí. Ó, já descobrimos, pessoal, que a carinha vale 2. Essa daqui vale 2. Descobrimos que essa vale 1. Descobrimos que essa vale 1. Agora resta saber qual é essa daqui, ó. Qual é o quadrado perfeito que é 2100 e alguma Esse é o coisa? 6. É 216. 2116. É, 2116. Pronto. Então, vai ser o quê? Bora colocar em raiz aqui. Raiz. Por que é 6, Johnny? Porque é o único quadrado perfeito que tem essa característica 211. Aí vem o próximo. Mas para descobrir um trem desse aí, ninguém consegue. Só o livro mesmo que inventou. Não, moço, mas aí pela letra A você vai tentando fazer o resto. Por exemplo, se você já sabe que... Enrola não, Weber. Fica quieto, moço. Pode não adiantar. Pois eu vou falar toda hora agora. Também. Essa tarefa não, John. Aí Por vai favor, passar Johnny, tem muita atividade coisa, seus velho. bestas, tá Se vendo? você Tá tem... vendo? Deixa eu concluir meu pensamento. Se você tem 211, aí falta um número. Você pode fazer os testes. Você pode pegar aí 2110. Será que 2110 tem raiz? Você pode extrair a raiz na calculadora, né? Ou fazendo o procedimento aí, 2110. Aí não tem. Aí, peraí, daí você vai falar aqui 2110 que terminou em 0. Aí o outro que eu tenho vai terminar em 4. 2114. 2114. Qual é a raiz? Deixa eu botar aqui. Não tem. Raiz 2114. Não tem. Dá com Então, tá vírgula, usando então a não é exata. calculadora. Aí depois você vai para o 5. Porque existe quadrados perfeitos que terminam em 5. Aí você vai para 2115. 2115. Ô, coisa. Funciona. Raiz quadrada. Johnny tá usando a 2115. calculadora, tá usando a mente não. Também não Deve dá. tá Mas funcionando. então, pessoal, não dá tempo. Se eu for fazer escrevendo aí nesse negócio, aí não vai dar. Então, estou fazendo na calculadora por isso. Aí, existe outro quadrado perfeito que também pode terminar em 6. Então, eu vou escrever a raiz quadrada de 2116, no caso. Aí, o que acontece? Existe 2116. Isso aí é por tentativa, não adianta. 2116. Aí o que acontece? A raiz quadrada de 2116, se a gente for extrair, eu vou cortar o 1. A raiz de 21 não tem, vai ter raiz de 16, que é 4. Final 6 eu vou o quê? Repetir. Então, 46. 46 vezes 46 eu não vou nem verificar. É 2116. Aí nós já temos o quê? Que esse bichadinho aqui, ó, vale 6. Esse aqui vale 2. E aqui eu tenho que achar esse camarada aqui, ó. Essa risadinha chorosa aí. E aí? 8. É um 8? É 8. Existe quadrado perfeito com final 8, pessoal? Não. Não. Não, Vai existir com final o quê? 5. Final 5. A raiz quadrada de 625 é o quê? 2, que essa carinha vale 2. E aqui o próprio 5, ó, dá certinho. 25.
Eu não vou nem... Ó, vou só finalizar aqui, vou colocar aqui. A raiz vai ser de 625. A raiz vai ser de 625. E vai ser igual a 25. E beleza. Agora vamos para essa aqui, ó. A carinha sorrindo e chorando aqui, rindo e chorando, chorando de tanto rir, vamos dizer, vale 5. 5 vezes a raiz quadrada de... Isso aqui vale 1. Isso aqui vale 6. E isso aqui vale o quê? 9. Ó, o único quadrado perfeito, nós temos o quê? 169. Tem outro com 160 e alguma coisa? O que dá? 12 A vezes 12, resposta é 144. 13 vezes 13, 169. 14 vezes 14 já é 196. Então, só pode ser o quê? 169. Não. Então, 5 vezes 169 é 60. 5 vezes a raiz, Não, aliás, não. né? De É 5 169. vezes a raiz quadrada de 169. Que é 13. Então, 5 vezes 13, 65. 65. Matou a charada. Tranquilo? Nada tranquilo. Vou verificar. Falta 2 minutos. Eu vou verificar aqui o que temos de agenda. Se não tiver agenda... Tem nada não, John. Tem nada de Ai, John, não tem nada não. Não, eu já li o livro, não tem nada. Do assunto que já você passou, não tem nada. A única tarefa que tem é das de que tem números inteiros, que no próximo assunto eu acho que você vai passar. Vocês querem saber qual é a agenda? Não. Não. Nenhuma. Não. A gente é nenhuma. Gente A do gente é céu. nenhuma. Nós vamos fazer... Johnny, se tu passar a tarefa, eu vou dar um grito desses aqui no seu novo vídeo. Você não pensou comigo. Na outra semana é página. Coisa. Vamos fazer o que com esse povo que não quer saber? Ô, John, Não vai já ter tem que muita dar tarefa não, no... não, não. Ele vai subir de tarefa, viu? Quadro branco. Ele vai subir. Não, sufira. Ó a agenda aí, Tá ó. engraçado hoje. Ô, John. Leitura detalhada. Leitura